Olá, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa videoaula, nós iremos dar continuidade ao estudo das figuras de linguagem. Então, hoje, dentro da literatura, nós iremos estudar um novo grupo que serão as figuras de pensamento. Tudo certo? Vamos lá, então. A primeira figura da aula de hoje, que nós vamos falar um pouquinho sobre ela, é o eufemismo. E quando eu falo em eufemismo, eu estou falando em suavizar uma expressão desagradável. Algo que quando a gente fala, muitas vezes, para não dar aquele impacto muito grande na pessoa, a gente pega e tenta suavizar a mensagem, vai mudar as palavras. Eu coloquei aqui o exemplo 1, ele é desprovido de inteligência, então eu não quis dizer que a pessoa era burra, e eu então fui lá e coloquei que ela era desprovida de inteligência, mas que vai entender que a pessoa no caso aí seria burra, né? O segundo, o senhor Antônio passou desta para melhor. Então, o passou desta para melhor, o que vai acontecer? O senhor Antônio morreu. Como eu não quis dizer lá que ele morreu, ele passou dessa para melhor. Quando eu falo, Maria não é legal, ela subtraiu o dinheiro, então a Maria roubou. E aí, para suavizar a expressão, eu mudei as palavras. Então, toda vez quando estamos suavizando uma mensagem, nós estamos falando de eufemismo. A segunda figura de linguagem de hoje, lá do grupo das figuras de pensamento, é a hipérbole. E a hipérbole significa exagerar. Então, eu costumo dizer para os meus alunos nas aulas que a hipérbole, geralmente as figuras das mães, né? As mães, elas amam exagerar, elas falam, menino, eu já te pedi isso 1000 vezes, eu já te falei isso 1000 vezes. Então, falam exagero, estamos falando em hipérbole. Os exemplos que eu trouxe para vocês foram os seguintes. Exemplo 1, chorei rios de lágrimas quando você se foi. Alguém consegue chorar para encher um rio? Não, né? Óbvio que não. Então isso é um exagero. O exemplo 2, estou morrendo de fome. Essa figura aqui nós corriqueiramente falamos no nosso dia a dia. Estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, estou morrendo de sono. Então, falando em exagero, estamos falando em hipérbole. Dando continuidade à nossa aula, nós vamos ver a próxima figura de linguagem, de pensamento, que será a sinestesia. E quando eu estou falando em sinestesia, nós estamos falando em mistura de sentidos na percepção da realidade. Então, quais são os nossos sentidos? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Então, eu vou misturar esses sentidos na nossa percepção da realidade. Quando eu falo perfume doce, eu não experimentei o perfume, eu não ingeri o perfume, mas pelo cheiro que ele exalou, o meu olfato, né, eu senti, era algo como se fosse algo doce. Voz áspera, a voz me arranhou? Não, né, mas da forma que ele falou, era como se eu tivesse tocado, a voz dele era como se fosse uma coisa áspera, então é como se eu tivesse usado o tato. A próxima figura de linguagem vai ser a antítese. E o que vai ser a antítese? A antítese nada mais é do que sinônimos, são ideias com... Sinônimos não, desculpem-me. Antônimos. Então a antítese são ideias contrárias. O magro e o gordo, o feio e o bonito, o alto e o baixo, o claro e o escuro. Dentro do exemplo eu coloquei, ela é bela de dia e feia de noite. Então, bela e feia são antíteses, assim como dia e noite também são antíteses. A alegria e a tristeza, a alegria e tristeza, ideias opostas, então eu estou falando de antítese. Então, se falei em antônimos, eu falei em antítese, ideias contrárias, relações entre ideias opostas. Muito cuidado para vocês não confundirem a antítese com o paradoxo. A antítese é a relação em ideias contrárias. Eu vou ter coisas separadas que vão me dar a ideia de antônimos. Quando eu falo que ela é bela de dia e feia à noite. Então, pelo dia ela é bela, à noite ela é feia. Mudou um pouquinho ali o sentido. Quando eu estou falando em paradoxo, eu estou falando na fusão. Eu vou juntar essas ideias opostas. E aí eu coloquei, essa menina parece que dorme acordada. Como é que alguém dorme acordado? Vocês estão vendo que quando eu estou falando em paradoxo, aparece junto, um do lado do outro já, olha. Essa menina parece que dorme acordada. Como é que alguém dorme acordado? Na segunda, ela é belamente feia. Eu quis dizer que a menina era muito bonita? Não, né? Eu quis dizer que talvez ela era mais
é a mais bela entre as feias, talvez, né? Então, belamente feia. Quando eu falo amor é um contentamento descontente. Como é que ao mesmo tempo eu estou contente e descontente, né? Então, estamos falando de paradoxo, tá certo? A próxima, o apóstrofe. E muito cuidado para não confundir o apóstrofe, que é uma figura de linguagem, com o apóstrofo, que é um sinal que eu vou suprimir alguma palavra ali, alguma letra, e aí eu vou colocar ele para dizer que eu fiz uma supressão. O apóstrofe, que é uma figura de linguagem, ele vai ser uma invocação enfática do interlocutor. Então, o apóstrofe é quando eu chamo alguém, quando eu evoco alguma coisa, quando eu chamo uma pessoa, geralmente, quando eu falo, Maria, vem aqui, Maria vai ser um apóstrofe, eu chamei ou invoquei ali alguém. Quando eu falei, ó, Deus, Deus, por que me abandonastes? Eu invoquei Deus. Depois, João, vem aqui, chamei João. Então, essa invocação enfática de chamar alguém, lembrando que não é o sujeito, ó, João não é um sujeito, porque o sujeito não pode vir separado do verbo e do complemento por vírgulas. Então, o João, ele vai ser uma invocação, vai ser quem eu estou chamando. A prosopopeia ou personificação, ela vai ser uma figura de linguagem que eu vou atribuir características de seres animados a seres inanimados. Então, o que é isso? Geralmente eu vou pegar a característica de um ser humano e eu vou atribuir a um objeto, a um animal, a algum ser que não tem vida própria, algum ser inanimado. Aqui eu coloquei, olha, as paredes têm ouvidos. As paredes escutam? Não, né? Então eu atribuí a característica de um ser humano, do ser humano, de alguns seres, às paredes. Depois o outro, ó. As margens plácidas do Ipiranga ouviram, né? Um trecho lá do nosso hino nacional. As margens de um rio escuta, então eu personifiquei nessa essa margem. Quando eu falo, a cigarra disse para a formiga, cigarra fala, então eu personifiquei a cigarra. Então, sempre quando eu estou fazendo isso, vai se chamar de prosopopeia ou personificação. E, por último, nós vamos estudar hoje, as duas últimas, vai ser a ironia e a gradação. Então, a ironia, aqui eu coloquei o seguinte, figura por meio da qual se diz o contrário do que se quer dar a entender. Eu falo muito que a figura da ironia, muitas vezes, ela é a figura das mulheres, a figura das namoradas, né? Que o namorado pede, amor, eu posso ir ali com os meus amigos? E ela fala assim, vai, mas o vai dela é para não ir. Ele entende pelo tom que ela fala que se ele for, então vai. Mas tá tudo acabado. Então a ironia é isso, né? Eu vou falar algo, mas na realidade eu quero falar o contrário daquilo. Quando eu falei aqui, ó, ela usava um tênis nas discretas cores, amarelo, vermelho e azul. Tem como alguém usar um tênis nas cores amarelo, vermelho e azul no mesmo tênis e esse tênis ser discreto? Não, né? Eu falei algo, mas deu a entender outra coisa, era o contrário daquilo. Aquele garoto é um anjo, o menininho é quietinho, mas olha o que foi que eu disse, vive arrumando confusão. Então, se ele vive arrumando confusão e ele é um anjo, de forma alguma, não é de jeito nenhum. E a gradação, expressão progressiva do pensamento, partindo de uma escala que pode variar, ou seja, pode ser na ordem crescente ou decrescente. Então a gradação vai ser uma sequência. Aqui eu coloquei, ó, nasceu, cresceu e morreu. Então foi na ordem crescente, né? Primeiro a pessoa nasceu, depois ela cresceu, depois ela morreu, ou então uma planta. Mas ela também pode vir na ordem decrescente. Eu falei, havia o mundo, ó, o mundo é algo bem maior. Depois, o Brasil, que vai estar dentro do mundo, vai ser algo menor que o mundo. E a cidade, que vai ser algo menor que o Brasil, né? Então vai ser algo mais, uma parcela menor, inteira torcendo por mim. Então, na primeira frase, eu usei a ordem crescente. Alguma coisa nasceu, depois cresceu, depois morreu. Na segunda frase, eu usei a ordem decrescente. Eu coloquei o mundo, que era algo bem maior. Depois eu coloquei o Brasil, que era algo menor que o mundo. E depois eu coloquei a cidade, que era menor que o Brasil e menor que o mundo. E vai dar a ideia de gradação. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido
É a segunda aula sobre figuras de linguagem. Quem tiver perdido a primeira, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E vocês retornam lá e dão uma olhadinha, tá certo? Muito obrigado e tchau, até a próxima aula.